Bora, Rafael, para mais informações e análises do Corinthians, a vitória espetacular do Coringão em cima da porcada por 1-0. O Timão começando muito bem esse primeiro duelo da final e trazendo o jogo para a Neoquímica Arena com reais chances de ser campeão paulista após alguns anos ser um título da competição e ser um título realmente nesses últimos tempos. Então bora ver o choro do Abel, entrevista do Ramon, tem entrevista de jogadores do Coringão também. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Nosso primeiro assunto é o Campeonato Paulista, decisão entre Palmeiras e Corinthians, e o Corinthians saiu na frente no Allianz Parque. A gente mostra como Yuri Alberto fez o gol da vitória corintiana na noite deste domingo contra o Palmeiras. A disputa entre Richard Rios e Memphis. Memphis lança Yuri Alberto, que corta Michael e bate cruzado, e assim o Corinthians faz 1-0 e sai em vantagem na decisão do Paulistão. O Palmeiras agora, claro, para conquistar o tetracampeonato, precisa vencer por 2 gols ou mais de diferença. Um empate dá a vitória e o Corinthians reconquista então o título do Campeonato Paulista com apenas um empate jogando na Neoquímica Arena. Neste Sport Center a gente vai ouvir então os principais personagens da partida e, claro, vamos projetar também a outra partida da decisão. Invicto contra o maior rival, Ramon Dias nos 3 jogos em que enfrentou o Palmeiras. Vitórias do Corinthians, são 2 vitórias e um empate. Venceu ano passado no Campeonato Brasileiro, empatou nesse ano na primeira fase do Campeonato Paulista e agora uma nova vitória. São 4 gols do Corinthians e apenas 1 gol marcado pelo Palmeiras. A outra tela mostra Yuri Alberto, como ele é protagonista em clássicos nesta temporada. 5 jogos, 5 gols, foi o autor do gol corintiano na vitória no Allianz Parque. Aqui no Sport Center a gente ouve Abel Ferreira e a família Dias. Agora. Uma final a 2 mãos. Acho que entramos muito bem nos primeiros 15 minutos. Inclusive um jogador deles tirou o golo em cima da linha. A partir dos 15 minutos acho que o nosso adversário conseguiu encontrar o homem livre do meio campo deles, porque nós saltávamos pressão, eles conseguiram encontrar o homem livre e conseguiram ficar com mais bola, mesmo sem... Não me lembro de uma defesa do Everton, por exemplo. Eles fizeram mesmo 8 remates no golo. Eu não me lembro de defesas do Everton sequer, nem em escanteios, que é onde o adversário também é perigoso. Mas sim, tiraram-nos a bola ali em determinado período da primeira parte. A segunda parte foi um pouquinho do que já tinha acontecido aqui contra eles, uma equipa a defender-se bem, e isso há que dar mérito ao Corinthians, uma equipa a defender-se bem e a jogar no contra-ataque, e acho que numa situação de contra-ataque nosso, que podíamos ter passado a bola ao lado, não passamos, perdemos a bola, deu contra-ataque para o nosso adversário. Há uma bola que o Mike acaba por disputar com o Memphis e depois ela sobra para o Rios, que ela ainda bem para o nosso poder, e depois ela ressalta e sobra para ele outra vez, remate fora da área, golo. Portanto, o adversário realmente teve muita eficiência nos seus lances, e nós não fomos capazes de fazer nem essa que tu disseste que saiu em cima da linha, nem as duas do Vitor Roque, em que o goleiro faz 2 defesas, em que o árbitro não vê um escanteio claro, se a bola ia para golo, e a outra que é um livre nosso, que o Vitor Roque chuta dentro da área e o goleiro defende. Portanto, eu acho que basta olhar para aquilo que foi o trabalho de um goleiro e do outro e perceber que a nossa equipa produziu mais, mas o resultado final é deles. Acho que eles se defenderam bem e acabaram por ser extremamente eficazes e não temos nada a perder. Vamos lá discutir a final em casa deles, sem nada a perder. Sobretudo você tem que jogar aqui contra o rival e contra o gramado, e com um potencial econômico que é único em Brasil. Son 3 cosas que no es fácil jugar. Entonces los primeros 15 minutos fueron difíciles hasta que pudimos entrar en un juego. Fue muy difícil. Pero después, una vez que el grupo se animó a jugar y a hacer un poco de tenencia, yo que jugamos de igual a igual. Pero lo que a mí personalmente me gustó de Memphis es que lo que hablamos y qué responsable estuvo en lo táctico. Más allá de su experiencia, de su trayectoria, lo que trabajamos estos 3-4 días fue inteligente tácticamente. Y si ven, retrocedía con el lateral, era muy punzante, hizo la jugada del gol, que hizo el pase a Yuri, y Yuri hizo el gol. Así que esas son las cosas que sirven, que
es un profesional y realmente lo hizo muy bien. Estoy muy contento por él. ¿Cómo jugó tácticamente? Nos pegaron desde que llegamos a Noy. No fuimos criticados del primer día que llegamos aquí. Entonces Noy estamos lo único que a Noy es trabajar, dar lo mejor para Corinthians, y nunca nos sentimos respetados ni queridos. No somos que a nivel grupal y a nivel de estructura nos respetan, nos quieren. Fabinho está todos los días con Noy, su grupo, hay un ambiente muy lindo. Después Noy no puede, Jesús no convenció a todos, Maradona, Messi no convencieron a todos, y parece, Noy ya nos dimos por vencidos, sabemos que no vamos a ser aceptados nunca, nos queda trabajar, ganar y dejar nuestro nombre marcado en la historia de Corinthians. Nos 3 títulos anteriores do Palmeiras neste Campeonato Paulista, o time de Abel Ferreira perdeu a primeira partida. A diferença é que agora ele vai precisar conseguir a virada jogando fora de casa. E mais uma vez, já vou acionar o Vladimir Bianchini, no Allianz Parque, Vlad, assim como aconteceu no primeiro turno ou na fase inicial do Campeonato Paulista, Memphis, Yuri Alberto e também Hugo Souza, os homens decisivos para o Corinthians, Vlad. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Yuri, que chegou ao 7º gol nesta temporada, é o artilheiro do Corinthians em 2025. O Memphis Depay chegou à 20ª participação em gols desde que chegou ao timão. Vai ganhar um bônus por contrato de R$1,5 milhão de reais, uma bolada. E o Hugo Souza também fazendo algumas boas defesas. O Corinthians também teve o Angileri muito bem hoje na partida. Outros jogadores que se destacaram. Inclusive a gente estava conversando na coletiva, o próprio Ramon Dias elogiou muito a questão da postura tática do Corinthians, a entrega que o Corinthians teve em relação ao plano de jogo que foi proposto desde o começo da partida, que a equipe soube se adaptar muito bem ao adversário. Pelo lado do Palmeiras, a gente viu também uma questão do Verdão bastante chateado com a derrota, mas ao mesmo tempo o Palmeiras sabe que é capaz de conseguir reverter o placar jogando fora de casa. Todo mundo nas entrevistas fazendo aquela coisa, né, Bruno? A gente falando, nada está decidido, ainda tem uma segunda partida, até porque mesmo o jogo vai demorar muitos dias até acontecer de novo, né? O segundo jogo vai ser só depois da data FIFA e tem uma certa polêmica a respeito disso, porque tanto o Corinthians quanto o Palmeiras gostariam que a partida fosse um pouco depois, porque o Corinthians tem 5 jogadores que foram titulares hoje, que vão defender seleções, vão chegar em cima da hora. O Palmeiras também tem alguns atletas que estão na mesma situação, principalmente o Richard Rios em relação à Colômbia, mas o que a gente viu foi uma questão dos jogadores bastante confiantes do Corinthians e conseguiram dar uma resposta, principalmente após a eliminação na pré-Libertadores, que o Corinthians saiu da Neoquímica Arena muito abatido. Muitos torcedores ficaram em dúvida, inclusive, como que seria a postura da equipe hoje aqui no Allianz Parque, e eles deram uma boa resposta. Antes, inclusive, deles chegarem aqui, eles saíram do CT e tiveram um grande apoio da torcida, já que os jogos aqui, os clássicos em São Paulo, são de torcida única. Então a torcida conseguiu fazer uma grande festa e deu aquela embalada nos jogadores antes de virem ao Allianz Parque. Então vamos ouvir agora os jogadores, os personagens desta partida. Acho que o tamanho é de um gol, e a gente sabe a qualidade que o Palmeiras tem, seja jogando dentro ou fora de casa. Então a gente sabe que veio aqui, que fez nosso trabalho, que foi um bom jogo, foi bem jogado, mas a gente sabe que essa vantagem, tomara que não, mas é muito pouco ainda. Mas a gente sabe que tem um trabalho a fazer ainda no segundo jogo, então hoje a gente tem que comemorar o que a gente fez, óbvio, porque tem muito tempo, se eu não me engano, que o Corinthians não ganha aqui no estádio deles. Então comemorar isso hoje, mas a partir de amanhã, a partir de terça-feira, a gente vai focar na volta, porque a batalha vai ser mais difícil ainda do que foi hoje. Cara, é uma vitória muito importante, um derby, é um clássico e uma final, e fazia um tempo que o Corinthians não conseguia essa vitória aqui na casa deles. Então foi um jogo de muita entrega, sabia que ia ser muito difícil pelo contexto, por ser torcida única, e é isso, a gente entregou tudo que a gente tinha para entregar hoje, fizemos uma partida digna de final, entregamos 100% do que é esse elenco, de muita entrega, de muito trabalho, e conseguimos sair hoje com êxito, com a vitória. Nós sabemos que ainda não acabou, que tem mais 90 minutos, mas foi uma vitória muito importante que dá uma motivação a mais para a nossa segunda partida lá em casa.
O Corinthians que está a um empate de conseguir quebrar o incômodo jejum de 6 anos sem conquistas. É o maior jejum, Bruno, desde que o Corinthians saiu da fila em 1977, que eram 23 anos de fila. Depois disso, o maior período que o Corinthians ficou sem títulos foi agora, recentemente, busca quebrar essa incômoda marca. Já o Palmeiras defende o tricampeonato paulista e tenta buscar o tetra, algo que não acontece desde 1919 com o paulistano, quando o campeonato paulista ainda era amador. Na era profissional é uma marca inédita, mais um recorde para o técnico Abel Ferreira. Vamos ver como que vai ser esses próximos dias. O Corinthians e o Palmeiras terão alguns dias de descanso, vem a data FIFA e o jogo de volta, por enquanto, marcado para o dia 27 na Neoquímica Arena. Volto com você. Uma quinta-feira. Obrigado, viu, Vlad? Então, direto lá do Allianz Parque, repercutindo o lado do Corinthians entre os jogadores, com essa grande vitória 1-0 em cima do Palmeiras. E o outro lado, o Murilo, zagueiro palmeirense, também passou pelo microfone da ESPN e a gente acompanha por aqui. Incomoda muito, a gente não gosta de perder, principalmente para rival e em nossa casa, mas a gente sabe das nossas condições, sabemos da nossa qualidade, que a gente tem total time, capacidade de poder reverter lá. Então a gente está bem concentrado nisso, a gente vai confiar desde do princípio no trabalho do nosso treinador, em nosso trabalho, e a gente vai mais uma vez com total capacidade de poder reverter mais uma partida lá. Foram 22 finalizações no jogo, né? Bastante até. Mas o que você acha que está tão difícil de marcar o gol? É um pouquinho de ansiedade? É um time que está se formando? É uma bola precipitada? Como é que vocês avaliam ali? Eu acho que é manter a calma. Eu acho que no último momento ali, na zona de finalização, é respirar um pouco mais, é ter um pouco mais essa tranquilidade para poder definir bem. Sabemos que não é fácil, sabemos que tem vários fatores ali, é questão de milésimo de segundo, mas a gente tem que melhorar essa parte de finalização para a gente poder fazer tanto que o Abel pede, né? Em 2 fazer 1. Mas enfim, a gente vem trabalhando, a gente vem conseguindo aí melhorar, evoluir. Sem dúvida nenhuma, a gente tem muita força para poder aí treinar forte até a próxima partida para a gente poder reverter esse jogo. Olá, fiel torcida corintiana, estamos chegando aqui depois da vitória do Timão na casa do Palmeiras, 1-0 no primeiro duelo da final do Campeonato Paulista 2025. Deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal, fale com seus amigos, venha com a gente para a gente tratar desse mundo do futebol aqui na Placar TV, 11h30 da manhã dessa segunda-feira. Estaremos juntos com o comando do Flavinho Gomes, ao lado do Facinca e também do Fábio Sormani. Olha, eu falei antes do jogo que o Palmeiras era favorito, jogando em casa. Como o Corinthians será jogando a segunda e decisiva partida em Itaquera. Então havia um ligeiro favoritismo para o Palmeiras no primeiro jogo e um ligeiro favoritismo para o Corinthians na segunda partida. O Palmeiras poderia ter feito o resultado, né? Era uma boa chance de construir esse resultado, mesmo que fosse uma vitória magra por 1-0, para depois colocar toda a pressão em cima do Corinthians, já pensando na partida decisiva no dia 27 de março, na Neoquímica Arena. Para o Corinthians, arrancar um empate seria um baita de um resultado e uma vitória seria algo estupendo. E o que aconteceu? O Corinthians fez 1-0 na equipe do Palmeiras, ganhou do Verdão nesse primeiro duelo e agora tem uma grande possibilidade de jogar com esse resultado a segunda partida e quem sabe alcançar o título do Paulistão 2025, encerrando um jejum que está próximo de ser completado de 6 anos sem conquistar título em nenhuma competição. O último título foi justamente em 19, no Paulistão, contra o São Paulo Futebol Clube. Foi a última vez que o Corinthians colocou a faixa de campeão paulista, o último título do Corinthians nesse período. Jogo inteligente do Timão, o Corinthians marcou muito bem o Palmeiras. Na boa parte do jogo, uma boa parte do jogo tirou a velocidade do Palmeiras, embora o Estevão tenha feito um grande jogo e tenha dado muito trabalho para o sistema defensivo do Timão. O Corinthians conseguiu se organizar de tal forma para não sofrer tanto. O volume ofensivo do Palmeiras foi muito maior, é verdade. O Corinthians chutou uma bola só com perigo no gol do Everton e aí teve um aproveitamento absurdo, foi cirúrgico, justamente o lance do gol do Yuri que a gente já vai ver agora. A jogada começa numa tentativa do Palmeiras com o Estevão,
Palmeiras vai atacar com Estevão, Corinthians rouba essa bola, e esse gol foi no segundo tempo, tá? Aos 57 minutos. E aí a construção da jogada. Bola saindo dos pés do zagueiro corintiano Gustavo Henrique pro Carrídio pro Memphis, e aí o Memphis num passe incrível, numa assistência importantíssima, colocando aí o Yuri Alberto numa situação para marcar o primeiro gol. Ele tira o Michael, zagueiro, da marcação e faz 1-0 Corinthians, abre o placar para o Timão. Esse seria o resultado final da partida entre Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. Vamos ver aí por outros ângulos, né? Esse gol do Corinthians, o gol de Yuri Alberto. Yuri estava meio apagado no jogo, né? Mas o jogador decisivo, ele precisa de um lance para tomar essa decisão certa e abrir o placar. E olha que depois o próprio Yuri teve condição, numa jogada pela direita, de dar um passe um pouco mais açucarado pro Memphis, e ele não fez isso, né? Em vez de ele tocar por baixo pro Memphis, dar a chapada na bola dentro da área, ele preferiu a bola pelo alto. E aí o zagueiro palmeirense chegou para afastar aquele que poderia ser, né, o segundo gol da equipe do Corinthians. Mas, gente, analisando de uma forma muito fria o que o Corinthians poderia fazer nesse primeiro duelo, com o Palmeiras ligeiramente favorito, com chance de conquistar o resultado, o Corinthians ir até a casa do grande rival e sair de lá com 1-0 foi um resultado realmente absurdo, incrível, né? Que coloca o Corinthians numa outra situação para ser campeão paulista, além de ter a vantagem de jogar em casa, diante de quase 50 mil pessoas, diante da fiel torcida que vem apoiando o Corinthians nos momentos mais difíceis ao longo desses últimos anos. O Corinthians tem a vantagem, tem o regulamento debaixo do braço, não é? Tem esse resultado de 1-0, o que não é pouco, né? Diante de um rival que há muito tempo vem mais organizado que o Corinthians dentro e fora de campo. Então esse resultado é maiúsculo nesse sentido, de um time que ficou esfacelado aí nos últimos dias com a eliminação na Libertadores da América, que ninguém esperava, tomando uma pancada de 3-0 do Barcelona em Guayaquil, depois vencendo por 2-0 em Itaquera, mas um resultado que não serviu para nada, e tentando se recuperar mentalmente. Já havia se recuperado mentalmente para enfrentar o Santos, eliminou o Santos do Neymar, ou melhor, sem o Neymar, e agora mentalmente com a cabeça também, né, preparada para encarar o Palmeiras na casa do Palmeiras e conquistar esse resultado. Uma vitória, repito, enorme, gigantesca, maiúscula, né? De um Corinthians cirúrgico no ataque, mas muito bem organizado para evitar que o Palmeiras pudesse construir esse resultado de vitória. Isso não aconteceu, a vitória é do Corinthians. Bom, destaque para o Hugo Souza. Quando o Palmeiras foi para o ataque, o Hugo Souza fez grandes defesas, como sempre. Os comentários são sempre repetitivos quando a gente fala do Hugo Souza, né? O Hugo Souza sempre está salvando o Corinthians. O Angileri, finalmente o Corinthians tem um lateral esquerdo. O Angileri foi bem na partida. O Mateuzinho também foi dentro daquilo que é possível fazer. Félix e Gustavo Henrique, nesse momento, formam a dupla titular da zaga, né? O Gustavo Henrique, pelo alto, é um jogador que impõe respeito. Martínez só saiu para a entrada do Rian porque voltou a sentir aí algumas dores no joelho. Carrídio, para mim, o melhor jogador do Corinthians em campo, cadencia o jogo, bola não queima no pé do peruano, é impressionante o que esse cara joga de bola. O Romero entrou, taticamente foi um cara importante também, Yuri fez o gol, o Memphis deu assistência, enfim, depois outros jogadores entraram, como o Charles na vaga do Yuri, o Bidon na vaga do Carrídio, o Rian, que eu já disse aqui, substituindo o Martínez, o Alex Santana na vaga do Ranieri e o Thales na vaga do Romero. O Memphis deu o passe, isso é muito, não é? Dar assistência, colocar o companheiro na cara do gol. Mas o Memphis não está conseguindo desenvolver tudo o que ele pode, principalmente na parte física. Esse é um problema que precisa ser solucionado. Só que o Memphis não vai conseguir, como o Garro não jogou, ficar 11 dias se preparando para o jogo final do dia 27. O Garro vai ficar 11 dias no Corinthians só se preparando. Ok. O Memphis tem que jogar 2 partidas pela seleção da Holanda. Tem viagem lá para a Europa e depois tem a volta. Então vai ter o Corinthians um Memphis sem ter descansado. Isso pode ser um problema?
Pode ser um problema, mas o Memphis conseguiu fazer aquilo que se esperava dele, pelo menos uma rica assistência pro belo gol do Yuri, que garantiu a vitória do Corinthians pelo placar de 1-0. O Timão larga na frente, vencendo o maior rival na casa do rival e agora decidindo, com o apoio da fiel torcida, dia 27 de março, o tão sonhado título do Campeonato Paulista, que não vem há tanto tempo. Corinthians fez história neste domingo contra um grande rival. Repito, que está mais organizado dentro e fora de campo do que o Corinthians nesses últimos anos. Então esse é as fora as informações, análise, entrevista aí dos jogadores do Coringão, no técnico, choro do Abel. Cara, que vitória espetacular. Eu tinha chutado 1-1 e graças a Deus a gente conseguiu vencer esse jogo. Cara, o Mateuzinho que jogou muito bem, principalmente na parte defensiva. Ele que não avançou tanto, né? E o Angeleri também, outro lateral. Cara, que lateral. Até que enfim a gente achou um lateral esquerdo bom. Agora Angeleri titular do Coringão. Aí tem o Matheus Bidu, quando puder entrar, entra. Mas aquele Hugo, o outro lateral esquerdo, graças a Deus, vai pro fim da fila. E também, cara, todo o sistema defensivo que, claro, deu um susto ou outro ali com o Félix Torres, com o Gustavo Henrique, com o Ranieri. Porém, o Hugo Souza, quando foi exigido, ele fez boas defesas. Eu acho que, na verdade, a melhor defesa que ele fez, defesa difícil mesmo, foi no segundo tempo, um chute cruzado do Vitor Roque, que ele encostou com a pontinha do dedo. E o juiz, o Klaus, nem escanteio deu, porém, foi uma defesa espetacular do goleiro do Corinthians. O Abel falar que o goleiro do Palmeiras não fez nenhum gol. Claro, no gol do Corinthians ele encostou na bola. Bracinho de jacaré. O Abel sempre querendo desmerecer e diminuir a vitória do adversário, sempre querendo arrumar desculpa. Mas a gente conhece já como que é esse cara, né? Se ele tivesse vencido este jogo aí, não ia falar nada disso. Porém, já está acostumado, é irrelevante o que ele fala ou deixa de falar pra gente. Agora essa data FIFA aí, uns 10, 11 dias de descanso. Não, descanso não, talvez, não sei se os caras vão tirar 2 dias de folga ou se vão continuar no treino, na pegada para poder... Pelo menos os jogadores que vão ficar aqui, que não foram convocados, vão ficar aqui treinando realmente desde amanhã. Amanhã não, né? Amanhã normalmente os caras fazem uma recuperação ali. Quem jogou os 90 minutos faz uma recuperação muscular. Quem não jogou faz um treininho. Mas agora é focar, porque o segundo jogo, cara, a gente é favorito em casa. A gente não pode deixar esse título escapar, porque, cara, a gente perder pros porcos em casa vai ser uma decepção enorme. A gente tá com a mão na taça? Eu acho que tá, porém tem que jogar com concentração, entrar sem saber, sem colocar o resultado debaixo do braço, porque se a gente ficar só atrás esperando os caras atacarem na nossa casa, vai complicar. É jogar o mesmo jogo que a gente jogou, e claro, ser mais ofensivo. É isso. Comenta o que você achou do jogo, deixe sua análise nos comentários, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vamos para o próximo vídeo, valeu, é nóis!